Olá, belos! Faltando alguns dias para o Natal, finalmente eu estou trazendo uma das receitas mais pedidas por vocês nesse canal durante esse ano. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma bûche de Noël, uma das sobremesas mais tradicionais do Natal francês. A bûche, que também é conhecida como tronco de Natal ou aqui na Inglaterra como Yule log, tradicionalmente precisa ser parecida com um tronco de árvore. E se você quiser saber o porquê, lá no blog eu contei toda a história. Eu quis trazer uma bûche bem diferente das tradicionais que a gente vê por aí e eu espero muito que você goste. Eu estou fazendo dois ganaches diferentes para recheio e cobertura, mas se você preferir fazer apenas um, é só juntar as quantidades das duas receitas. E começo pelo recheio, que ele precisa ficar na geladeira por pelo menos 4 horas antes de ser usado. Em um bowl eu junto 300 gramas de chocolate amargo com 330 ml de creme de leite fresco ou de lata sem soro. Aí eu levo para aquecer em banho-maria, mexendo de vez em quando até que o chocolate derreta completamente. Um dos recheios mais tradicionais da bûche na França é o de café. Então, quando o chocolate começar a derreter, você pode acrescentar 2 colheres de chá de café solúvel, ou se preferir um sabor ainda mais intenso, você pode acrescentar até 1/4 de xícara de café expresso. Assim que o chocolate derreter, eu retiro do banho-maria e vou começar a acrescentar a manteiga. São 60 gramas de manteiga bem gelada, picada em cubos. Eu vou adicionar um cubinho de cada vez e mexer bem e delicadamente até que ele derreta completamente antes de colocar o próximo. A manteiga é para deixar o ganache mais macio e mais brilhante. Ganache pronto, agora é cobrir com plástico filme encostado ao creme e levar para a geladeira por pelo menos 4 horas antes de usar. Também já deixo preparado o ganache da cobertura. Para a cobertura eu preciso de 200 gramas de chocolate amargo ou ao leite, se você preferir, e 220 gramas de creme de leite fresco ou de lata sem soro. E a mesma coisa, levo para aquecer em banho-maria, mexendo de vez em quando até que o chocolate derreta completamente. Para a cobertura eu não vou usar o café, mas se você quiser, enquanto o chocolate está derretendo, acrescente 1 colher de chá de café solúvel. Retiro do banho-maria e acrescento 50 gramas de manteiga gelada sem sal, picada em cubos, um a um, mexendo muito bem até que derreta completamente. Cubro com plástico filme e levo para a geladeira por pelo menos 2 horas antes de usar. Enquanto os ganaches estão firmando um pouquinho, eu preparo a decoração da minha bûche. Para a decoração eu estou fazendo suspiros em forma de cogumelos. Para ver a receita do suspiro é só clicar no card aqui em cima ou na caixa de informações abaixo do vídeo. Você também pode modelar os cogumelos com pasta americana ou a pasta de leite ninho. O importante é que a bûche seja decorada com elementos que lembrem uma floresta. Então use e abuse de flores e ervas desidratadas, você também pode usar frutinhas, o que você tiver em casa. Para a massa eu escolhi uma genoise que lembra muito o nosso pão de ló, mas ela é feita a partir de um merengue e ela também não leva fermento. Mas você pode fazer com qualquer outra massa fininha de rocambole. Para essa massa eu preciso de 10 gemas e 6 claras. As claras restantes você pode usar para fazer o suspiro da decoração. Em um bowl eu coloco as 10 gemas com 80 gramas de açúcar. Daí eu bato por uns 5 10 minutinhos até formar um creme bem branquinho e bem fofinho. A genoise pode ser feita no método quente, quando você bate o açúcar e as gemas em banho-maria, ou no método frio, que é este que eu estou fazendo. Gemas clarinhas e fofinhas, agora é só reservar e preparar o merengue. Em outro bowl eu coloco as 6 claras e uma pitadinha de sal para a clara em neve ficar bem fofinha. O segredo para uma boa clara em neve é sempre a pitadinha de sal e colocar o açúcar aos pouquinhos. Eu vou adicionar 50 gramas de açúcar a essas claras. O ideal é dividir a quantidade de açúcar em 3 partes. Então começou a espumar, coloca um pouquinho do açúcar, quando dobrar de volume coloca mais um pouquinho e quando ele começar a ficar fofinho adiciona o restante. E como eu disse antes, já comece a bater as claras em um bowl bem maior do que aquele que eu estava usando, que essa massa vai ficar bem volumosa. Assim que o merengue estiver fofinho, brilhante e começando a formar picos, está pronto para adicionar as gemas. E eu vou colocar aos pouquinhos, mexendo delicadamente, sempre do fundo do bowl para cima.
Depois eu acrescento 50 gramas de farinha, 40 gramas de cacau ou chocolate em pó e uma colher de chá de bicarbonato de sódio e mexo delicadamente. Eu adicionei também meia colher de chá de extrato de baunilha, que você pode substituir pelo café ou por qualquer licor. E por último eu acrescento 60 ml de óleo e continuo mexendo delicadamente sempre do fundo do bowl para cima. Essa massa rende bastante, então eu vou dividi-la em duas assadeiras de 30 centímetros forradas com papel manteiga, espalhar muito bem, deixar bem lisinha e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 8 a 10 minutinhos. Para saber se a massa já está no ponto, assim que retirá-la do forno, pressione. Se ela voltar rapidamente, ela já está prontinha. Se não, volte para o forno por pelo menos mais 2 minutinhos. Retirou do forno, já tire da assadeira e deixe esfriar sobre uma grade. E o papel manteiga também precisa ser retirado enquanto a massa ainda está morna para evitar que ele grude ou quebre a sua massa na hora de retirar. Agora as massas precisam esfriar um pouquinho, então enquanto isso eu preparo o restante do recheio. Eu estou usando 100 gramas de cerejas em calda cortadas ao meio. Você pode usar outra fruta se preferir ou até mesmo alguma castanha. Para umedecer a massinha eu estou usando uma calda super simples de chocolate que eu deixei a receita aqui na caixa de informações abaixo do vídeo. Agora aquele ganache que eu fiz para o recheio eu vou retirar da geladeira e para deixar ele bem fofinho eu vou bater com a batedeira por uns 3 minutinhos. Não bata demais que ele pode talhar. E agora eu já posso começar a montar a minha bûche de Noël. Eu vou pegar uma das massinhas e vou colocar bastante calda de chocolate e cereja, deixá-la bem molhadinha mesmo. Agora eu pego metade daquele ganache do recheio e vou espalhar muito bem sobre essa massinha, deixar ele bem retinho, bem esticadinho, tomando cuidado para não colocar muito perto das bordinhas que pode vazar. E você encontra mais informações sobre essa receita, como medidas convertidas em xícaras, rendimento e validade lá no blog, com link direto logo abaixo deste vídeo. Depois coloque a cereja por toda a massa. Agora com uma faca bem afiada, corte essa massinha exatamente ao meio. Os dois lados precisam ter exatamente a mesma altura. E agora com jeitinho comece a enrolar um dos lados da massinha, pressionando para que ele fixe muito bem o ganache. Sem pressionar demais, apenas o suficiente para fixar a massa ao chocolate. Esse rolinho eu vou emendar na outra parte da massinha, então eu vou colocar ponta com ponta e vou continuar enrolando, pressionando apenas o suficiente para fixar a massa ao chocolate. Não aperte demais para não vazar recheio. A primeira parte do rocambole já está pronta, agora eu vou embrulhar ela no papel manteiga e deixar assim enroladinho na geladeira enquanto eu preparo a segunda parte da massinha. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa, colocar bastante calda de chocolate, espalhar o restante do recheio de ganache, deixar bem retinho, colocar bastante cereja e dividi-la em duas partes iguais. Retire o primeiro rolinho da geladeira e agora eu vou emendar em uma das partes. Eu vou usar uma só dessa vez e eu vou fazer a mesma coisa. Emenda pontinha com pontinha e enrola sem pressionar demais até o finalzinho da massa. Rolinho pronto, agora ele precisa descansar na geladeira por pelo menos 2 horas antes de finalizar. Então embrulhe no papel manteiga e coloque dentro de um bowl e deixe ele em pezinho por pelo menos 2 horas antes de colocar a cobertura. Se quiser acelerar o processo, deixe no congelador por pelo menos 40 minutos. A massa que sobrou vai ser usada na decoração e eu vou fazer a mesma coisa. Vou enrolar delicadamente sem pressionar demais e agora é opcional, você pode cortá-la ao meio ou em 3 partes iguais. Embale no papel manteiga e geladeira até a hora de usar. E enquanto a minha bûche está gelando, eu termino de preparar as decorações. Se você optou em usar os cogumelos de suspiro, é hora de montá-los. Então você vai pegar a base redondinha, fazer um buraquinho debaixo dela com uma faquinha ou alguma coisa, passar um pouquinho do ganache que sobrou lá no potinho e colar um dos cabinhos. E agora é só deixar ele secar de ponta cabeça até a hora de usar.
Como a buche já vai estar bem gelada, o ganache da cobertura não precisa estar muito firme não. Quanto mais molinho, mais fácil vai ser de cobrir o rocambole. Assim que o recheio firmar um pouquinho e o rocambole estiver seguro, sem riscos de desmontar, você já pode cobrir. Para criar aquele efeito listrado, ele tem que ser decorado em pé e não deitado como a maioria dos rocamboles. Então agora é só colocar bastante ganache em volta do bolinho todo e depois tirar todo o excesso alisando com as costas de uma faca ou uma espátula alisadora. Essa primeira camada é só para selar o bolo para não ter risco de vazar recheio ou ele desmontar. Então depois de alisar tudo, volte ele para a geladeira por pelo menos 20 minutos antes de finalizá-lo. O ganache pode rachar depois de gelado, então já coloque a sua buche no prato onde vai servir antes de finalizá-la. E assim que a primeira camada de cobertura secar, retire da geladeira e lambuze o bolo todinho com bastante ganache. E agora é só pincelar com uma espátula ou com um garfo para deixá-lo o mais parecido possível com um tronco de árvore. Eu não filmei essa parte, mas eu fiz exatamente a mesma coisa com aquele rolinho menor que eu usaria na decoração. E agora é só decorar o seu tronco de Natal do jeitinho que você quiser. E as buches mais tradicionais na França são sempre decoradas com algum tipo de machadinho. Pode ser de brinquedo ou modelado de pasta americana. E essa foi a minha versão do Buche de Noel, uma sobremesa muito pedida por vocês aqui na semana de Natal. Eu espero muito que tenham gostado. Me conte aqui nos comentários se você gostou e qual será a sua receita para este Natal. Então agora corre para a cozinha que ainda dá tempo de fazer uma buche de Noel bem linda para sua ceia ou almoço de Natal. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma das próximas receitas e me acompanhe também lá no Instagram. Obrigada, Feliz Natal e eu te vejo na próxima receita. Tchau!